milagre aconteceu em 1 mês e 15 dias. Mas talvez demore mais. Talvez você já fez alguns pedidos que você não teve nenhuma resposta. Ontem uma senhora falou assim: pastor, eu estava há 2 anos esperando uma resposta, chegou hoje. Se a tua resposta não chegou, vai chegar. Mas para isso você tem que ter essa fé. Essa fé realmente firmada na rocha. Firmada na rocha. Por isso que amanhã, quarta-feira, por isso que você não pode ficar apenas querendo chegar hoje ao cenáculo do Espírito Santo para receber uma cura. Essa pessoa, o pastor Jadir, tem que entender, e por isso que amanhã, quarta-feira, nós teremos no cenáculo do Espírito Santo a Santa Ceia. Exatamente. Para quê? Porque ela vai, não tem nenhum problema ela vir buscar essa cura, não tem nenhum problema ela ser curada hoje, ela prosperar. Claro, ela tem que vencer, é da vontade de Deus que a pessoa vença. Porém, o que vai manter ela com os pés no chão, firmada na rocha, é o compromisso com Deus. E a quarta-feira não é uma corrente, é um compromisso com Deus. E o que dá entrada para a luz de Deus na vida dela é quando ela se entrega, quando ela crê de fato, de verdade, né? E por isso, e pelo fato dela crer, ela se entrega completamente, de todo o coração, com todas as suas forças, todo o seu entendimento. É impossível que não aconteça uma transformação, né? Exatamente. Vamos a mais uma história. Inclusive o pastor Wilson vai estar agora às 3 horas e também às 19 horas. Atenção, hein? Hoje, no Brás, já tivemos pela manhã, você pode participar agora às 3 horas ou 19 horas e receber esse espírito, essa força, essa luz, para que você seja curado dessa enfermidade. Seja qual for a dor, você vai passar naquele tapete. Você vai passar naquelas pegadas que o Bispo Macedo colocou os pés. Você pode procurar, claro, um cenáculo do Espírito Santo próximo da sua casa. No Brás, Avenida Celso Garcia, 499 no Brás. Coloca aí mais uma história, mais uma pessoa que o pastor Wilson entrevistou. O nome da senhora? Simirame. Como que é? Simirame. Simirame. Ô, dona Simirame, quando a senhora chegou aqui, a senhora tinha o quê? Então, eu cheguei aqui doente, com depressão, uma depressão horrível, que eu não conseguia levantar de manhã cedo, eu não conseguia levantar mesmo para fazer meus afazeres domésticos. Era horrível e foi necessário procurar um médico, né, para ver se eu conseguia um tratamento. E eu passei a ter o tratamento, tomar remédio, só que não resolveu. Foi quando a minha ficha caiu, eu falei, ó, não está resolvendo, então eu vou buscar ajuda em Deus. Agora, antes da senhora entrar nessa parte, a senhora ficou quanto tempo mais ou menos com depressão? Fazendo tratamento e tudo mais? Então, eu fiquei mais de 5 anos com depressão, fazendo tratamento, e foi onde eu cheguei aqui na igreja, doente. Nessa situação? Nessa situação, desempregada, porque um problema chama o outro, né? E cheguei vendo vultos, né? Ouvindo vozes, a ponto de me matar, eu cheguei aqui. Ela tinha pensado em cometer o suicídio? Já tinha tentado alguma vez? Ah, sim, eu vi na televisão o homem pulando da ponte, eu falei, eu vou fazer a mesma coisa, né? E o desesperado, eu cheguei aqui no desespero total e completo, a ponto de me matar mesmo. Maltratava meus filhos, né? Não conseguia cuidar deles. Como eu falei, estava desempregada, desesperada atrás de emprego, passando uma miséria, desculpa a palavra, desgraçada. Eu cheguei na ponto da separação, meu ex-marido me abandonou grávida, e foi aonde eu fiquei desesperada, não conseguia dormir, foi onde eu liguei a televisão e estava passando lá o programa da igreja, o pastor chamando, você que está com algum problema, vem, né? Foi aonde eu fui procurar, né? E graças a Deus estou aqui, liberta, né? Hoje para mim estar aqui, ó, 10 horas da manhã, né? Graças a Deus, com muita luta, sacrifício. Hoje como é que a senhora está, sua vida? Então, hoje eu estou bem, consigo levantar de manhã cedo, limpar minha casa, cuidar da minha família. Hoje eu trabalho para mim, tenho meu ateliê de costura, né? Ainda não é aquilo que eu gostaria, mas tenho certeza, com fé em Deus, que eu vou chegar lá e estou buscando, né? E não vê vultos, não ouve mais vozes, se libertou? Não, hoje eu me libertei, graças a Deus.
fico sem dormir porque eu trabalho, até de noite eu costuro, de madrugada. Então eu só fico sem dormir se eu quiser. Hoje eu não tomo remédio e hoje, graças a Deus, eu durmo bem. Graças a Deus, hoje eu estou aqui, 10 horas da manhã, coisa que eu não conseguia levantar cedo. Era uma coisa horrível e graças a Deus estou aqui. Deus abençoe. Tá vendo? Curado. Totalmente curado. Agora, respondendo o e-mail daquela senhora que perguntou se havia alguma doença que Deus não possa curar, o Adilson Silva, de São Paulo, diz assim, olá, tem uma doença que Deus não pode curar. Tem uma doença que Deus não pode curar. É a falta de fé. Essa doença pode ser contagiosa para os que estão fracos na fé. Agora, é verdade. Mas mesmo que você não tenha fé, aliás, se você está ouvindo a gente, você tem fé. Basta essa fé ser despertada para que essa situação também ela possa mudar, tá bom? O senhor tem mais comentário? Tem um amigo aqui de Santa Isabel, disse assim, estou com um problema na perna e vai fazer 3 anos. Eu peguei firme com Deus há 2 meses, mas eu creio que hoje eu serei curado. Em nome de Jesus, eu quero essa luz. Então ela está chegando até você agora. Se a pessoa quer, então já era, né, pastor Antônio? Acabou. Nós temos aquele intervalozinho que fala do momento que o... Hã? Não está no ponto não, né? Só depois, né? Programa de amanhã? Tá bom. Então, foca aí, por favor, dona Marciel, por gentileza. Por favor, senhora, conta aí como é que era a história da senhora. Então, eu cheguei na igreja, né? Já buscando, né, um lugar para poder descansar. Os meus problemas sempre vieram da família, né? Eu sou de outro país, Santiago, Chile, vim pequena para cá. Minha mãe fugindo dos problemas do meu pai, muita agressividade, gastava o dinheiro com bebidas, não dava o sustento para a gente, proibia dela trabalhar. Então, ela viu uma solução vindo para o Brasil, onde o meu tio morava já há 22 anos. Só morava, então só nasceu? No Santiago, Chile. Tá. No Chile mesmo, né? E aí nós viemos para cá, né? Sem deixar contato nenhum. Só que toda essa agressividade que acontecia no meu pai, né? Esses conflitos, passou para minha mãe. E, posteriormente, para minha irmã, né? Na realidade, no Brasil, viemos minha mãe, minha irmã, minha avó e a minha mãe. E aí nós começamos a ter muita agressão física, de uma forma que a minha mãe chegava a me pegar pelos cabelos e me fazer um passeio aí pela casa toda, né? E eu com um pavor, eu tinha muito medo. Ouvia vozes, vultos, passos. E havia algo que eu ficava parada e ela falando, sai daí, com as travessuras de criança. Sai daí, vou te bater. E eu não conseguia sair. Aí ela pegava firme e me batia. Fora as palavras de derrota, né? Minha mãe dizia, você é uma burra, você não vai em frente, você é uma fracassada, desde pequena. E em contrapartida, com a minha irmã, eu já vi o oposto, né? A minha irmã também, houve rejeição da parte do meu pai quando eu nasci, houve rejeição da minha irmã e posteriormente da minha mãe. Isso me levou a pensar em suicídio já com 8 anos de idade, né? Chorava, depressiva, queria afeto e carinho, não tinha. Minha mãe muito fria, muito dura, né? Não participava de reuniões nem de escola, não havia um caso, né? Estava até comentando com uma outra pessoa da frieza. Eu cheguei a torcer o pé de uma forma que parecia que minha perna estava de um lado e o pé do outro. Ela olhou, não deu nem atenção. No dia seguinte, quando o meu pai veio me cumprimentar na cama, olha para o meu pé e ficou louco, ficou enfurecido com a minha mãe. Você não tomou nenhuma decisão, nenhuma, né, de levá-la no hospital, de arrumar, né? Enfim, houve sempre aquele desafeto, aquela briga, aquele conflito. Eu cheguei também a ser vítima de pedofilia com 8 anos, né? Também não houve caso dela, ela chegou a contar para o meu pai, mas sem preocupação nenhuma. Passando daí, eu tive a síndrome do pânico. Eu chegava a me trocar, fechada na cama, para tomar banho, me despia dentro do chuveiro. Sempre eu achava que tinha uma pessoa atrás de mim, me olhando para me tocar. Um desespero total. E sempre vem do descaso da
da parte da minha mãe. Ô, dona Maricel, né? Isso. O que é uma pessoa que tem a síndrome do pânico? Como é que é isso aí? Terrível, né? É terrível. Você acha que está sempre uma pessoa atrás de você. Você não fica à vontade. Você quer fazer alguma coisa, você pensa 1000 vezes. Meu Deus, se eu fizer, vai acontecer alguma coisa. Você entra em desespero, né? E assim, eu fiquei dos 8 anos a uns 14, 15 anos, escrava dessa enfermidade, né? Dessa dor, dessa angústia, né? Depois, na adolescência, eu passei a conhecer os amigos, né? Sair, embalada, essas coisas. E eu percebi que na casa dos meus amigos havia mais carinho. Eu não via os pais agindo da maneira que a minha mãe e minha irmã me tratavam. Então, inclusive, os pais vinham, me beijavam. E assim, eu passei de quinta a domingo a ficar fora de casa, né? Aí eu comecei a ver o brilho da noite, a tentar apagar esse vazio, porque eu queria o carinho da minha família. Com drogas, bebidas, eu chegava a beber 7 tipos de bebida numa noite só, né? Chegava realmente embriagada. A graça de eu sair para a noite era me embriagar, usar uma droga. Não cheguei a ser uma usuária frequente, porque o que me atraía mais era o álcool. Mas assim, eu cheguei realmente na igreja sem esperança de viver, pensando em me matar. Cheguei no viaduto do chá, olhar, analisar a minha morte, né? Porque assim, eu não via mais solução. Fora outros problemas que eu tive, eu fui em outras denominações, né? Na casa de encosto, tive decepções, tive agressão física lá dentro, né? E eu cheguei até a me envolver de trabalhar dentro de lá, né? E surgiu aquela vontade de buscar realmente uma solução em igreja evangélica. Eu gostava, assim, de Jesus, de Deus sempre, mas falava em igreja universal, eu repudiava. Eu falava, vou em qualquer tipo de lugar, menos nessa igreja de ladrão e de lavagem cerebral. Era o que eu tinha na minha mente. Que isso? É. Só tinha esse pensamento? Tinha. As pessoas falavam e eu fui, né, da casa de encostos, né? Então, aquilo que eu via, eu achava que era tudo mentira para atrair a gente dar dinheiro. Era isso que eu pensava. Mas isso pensava porque a senhora se alimentava de pensamentos de outras pessoas. Sim. Só nunca tinha posto os pés na igreja universal. De forma nenhuma. E eu passava em frente da igreja, que era ainda um antigo cinema, eu passava xingando. Eu queria que um pastor viesse falar comigo, que eu ia xingar de um monte de nome. Eu falava assim, eu quero que venha alguém falar. Eu quero, porque vai ouvir um monte, tudo que eu tenho para vomitar dessa igreja. E aí até amaldiçoava a igreja. Isso não era fácil não, ainda, né? Não, eu era dura. Dura na queda, viu? Mas teve um dia que a senhora se rendeu, né? Olha, foi difícil, viu? Só sabe que essas pessoas assim que mais odeiam, quando elas chegam, elas se entregam com mais facilidade? Porque elas se lançam. E muitas pessoas que dizem, olha, nem morta eu vou entrar, elas vão entrar viva, né? Você entrou, né? Entrei 7 pessoas, pastor, assim, para conseguir falar. Porque, assim, tinham 2 pessoas de outras denominações, né, evangélicas, no meu trabalho, só que não me atraía em nada. Aí eu fiz assim, eu gritei, assim, no meu quarto, dizendo, Senhor, aonde o Senhor está? Eu não roubo, eu não mato, enfim. Por que eu passo por isso? Aonde o Senhor, será que o Senhor existe? Eu cheguei a duvidar que Deus existia. Eu tenho certeza que aquele dia Deus movimentou essas pessoas para vir até mim para falar de Jesus. Eu estava procurando, eu ficava na fila, do ônibus, do banco, eu puxava essa conversa. Aí aquela conversa gostosa, agradável. Aí eu falei, agora eu vou perguntar de que igreja que é. Que igreja que você vai? É do Universal. Essa igreja de novo me perseguindo, não é possível. Aí, a 7ª pessoa, eu namorava com um rapaz e a mãe já estava há 5 anos, tinha saído do vermelho, ela tinha uma empresa. E ela contou, pastor, a vida dela igualzinha, desde pequena. Ali eu falei, não é possível que seja coincidência. E eu fui para a igreja, era um dia de fogueira santa, mas duvidando. E lá eu estava já desempregada há 8 meses, numa época que tinha uma grande crise de desemprego, e eu cheguei em frente ao altar e eu falei, meu Deus, será que o Senhor existe aqui mesmo? Se o Senhor existir, eu quero aquele emprego, daquele anúncio que eu vi no jornal de uma multinacional. Se o Senhor
me provar que o senhor existe aqui, eu venho para ser membro. E aí eu fui embora. Em 1 mês e 15 dias eu não voltei mais para a igreja. Eu fui chamada para essa empresa, né? Só fez uma prova com Deus, né? Fiz, coloquei ele na parede, porque eu não gostava da igreja, repudiava mesmo. Não ia com a cara. Aí eu comecei a trabalhar lá. Não voltei para a igreja. Fui orgulhosa e 2 meses de trabalho, eu cheguei um dia, aí eu falei assim, aí falaram para mim, a Priscila, nem veste seu uniforme, que era recepcionista lá dos executivos, né, bilíngue. Aí eu falei, o que foi? Todas que foram contratadas foram dispensadas. E eu, por quê? Não sabemos. E aí, no mesmo instante, me veio. E aquele voto que eu fiz, né? Aí eu cheguei e falei assim, meu Deus, me perdoa. Mesmo eu perdendo emprego, eu vou para a tua casa. Porque o Senhor já me provou de todas as formas. E aí ele conversou, o supervisor. Na hora que eu estava indo embora, das 5, ele olhou para mim, e eu lembro como até fosse hoje. Colocou a mão no queixo e falou, filha, vem aqui, que era um senhor. Sentei do lado dele, ele ficou conversando comigo das 4 da tarde às 7 da noite. E aí ele falou no final da conversa, amanhã eu quero te ver na vice-presidência. Eu estava trabalhando na recepção térrea e eu fui para a área executiva, onde estava um dos vice-presidentes dessa empresa. E aí, eu realmente, né, Deus me comprovou que ele é vivo dentro da Igreja Universal, né? Mudou, é? Mudou. Dali, pastor, o meu telefone disparou. Minha mãe falou, o que é isso? A gente tem crise financeira aí de desemprego, não para. Aí eu tive como escolher o meu emprego. Agora, Maricel, mudou só o emprego ou hoje você é uma nova pessoa? Uma nova pessoa, porque eu era triste, pastor. Eu era muito orgulhosa, muito sentimental, tinha ódio. Eu lutei 7 anos pela minha família. Minha família hoje serve ao Senhor, né? É convertida. De Deus, né? Sim, eu cheguei a ser expulsa de casa por causa da igreja. Minha irmã me agrediu, enfim, veio para cima. Parece que ficou pior, mas ali eu fui entender que o mal estava lutando para que eu venha a desistir. Só que aí ele caiu por terra, porque hoje a família está uma bênção. Minha irmã há anos não falava comigo. Hoje a gente tem comunhão, a gente se fala. Ela pediu perdão várias vezes para mim, eu pedi para ela. Enfim, não existe mais esse desafeto que existia também, né? Essa energia boa está contigo? Com certeza. Hoje eu sou uma nova pessoa, novo temperamento. No passado, eu até no começo da igreja achava que eu tinha nascido de novo, mas eu posso dizer que depois dessas últimas campanhas, eu pude ter um novo encontro com Deus. Hoje eu tenho o gene de Jesus, graças a Deus. Nesses 21 dias, quer dizer, do Daniel, né? Muita coisa aí, os propósitos, se a gente seguir, a gente consegue. É porque assim, o que Deus dá pra gente é eterno, por isso que não é fácil. É uma coisa pra sempre. Né? Exatamente, por isso que custa, e quando a gente adquire, já era. Claro, esse eterno que ela fala, claro, se você parar, você vai perder, que esse eterno é a salvação. Inclusive, eu vou colocar agora, eu queria colocar a história de uma pessoa que se afastou. Porque há muitas pessoas que se afastam. 2 coisas que têm afastado muitas pessoas da presença de Deus. O esfriamento, que as pessoas se envolvem com a internet, se envolvem com um monte de coisa. A pessoa, ela fica sem tempo para ler a Bíblia, sem tempo para buscar Deus. Ela se envolve demais com o trabalho e o mal tem trabalhado muito no esfriamento. Ele tem trabalhado muito em esfriar a pessoa. É uma das coisas. A segunda coisa é a vida sentimental, que mais tem afastado as pessoas de Deus, ou que mais tem distanciado, porque a pessoa acaba se aproximando de uma pessoa errada. Esfriamento e vida sentimental. Agora, eu quero colocar a história, não sei se essa moça, qual foi o problema que levou a se afastar. Mas graças a Deus, ela está de volta. Hoje voltei pra dizer toda a verdade, tava morrendo de saudade. Ter aceitado o convite da minha irmã para ir à Igreja Universal foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque na primeira noite que eu tive na igreja já foi diferente. A minha noite de sono já foi tranquila. No outro dia eu já tive paz. O nervosismo diminuiu, eu já não era mais tão nervosa
Eu parei de ver vultos, parei de ouvir vozes, já era uma pessoa compreensiva, carinhosa com a minha filha, que é o mais importante. Minha casa, que era uma casa assim pesada, começou a ser uma casa mais feliz, tinha paz, tinha alegria. E nessa época eu conheci um rapaz e ele começou a criticar, a questionar o trabalho da igreja. E aquilo eu fui deixando entrar dentro de mim, aquilo foi me contaminando. Quando eu vi, eu já não estava mais indo para a igreja para ficar com ele, porque eu queria ficar com ele, eu queria agradar ele. Eu deixei Deus de lado para agradar ele. Quando eu vi, eu já tinha me afastado. E aí foi a pior fase da minha vida, porque eu me afastei para ficar com ele. Quando eu vi, ele estava me judiando, me maltratando. E eu vi que não era para mim. Aí eu larguei dele, me separei dele. E quando eu olhei para mim, eu estava a mesma pessoa. Nervosa, depressiva, não tinha vontade de fazer nada, não tinha vontade de sair de casa. A minha vontade era só de ficar deitada. Desculpa. Aí eu pensei como que eu pude ter abandonado Deus. Mas Deus me deu uma segunda chance. Uma pessoa da igreja me convidou e eu voltei. Na realidade, o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração. E eu me libertei novamente. Hoje eu não tenho mais depressão, não sou mais nervosa, amo a minha filha me ama. Nós estamos juntas na igreja, né? A gente tem um bom relacionamento, a gente conversa muito. E o melhor de tudo isso é que depois de eu ter voltado, Deus me abençoou. Hoje eu estou casada novamente, eu tenho um casamento muito feliz. O meu lar tem paz, o meu marido, ele cuida de mim, eu cuido dele. E eu sei que tem muita gente na mesma situação que eu tive outrora. E o que eu tenho a dizer para você é que você volte. Porque da mesma maneira que eu tive essa oportunidade, essa segunda chance, você também está tendo. Porque hoje eu voltei e hoje eu sou feliz. Hoje voltei pra dizer toda a verdade. Tava morrendo de saudade. Olha, por que o senhor não faz isso? Claro que você pode voltar hoje, apesar que hoje é terça-feira, é cura, mas tem aquele momento de entrega. Mas eu queria só lembrar que amanhã, quarta-feira, nós vamos sentar à mesa com Deus. Amanhã, quarta-feira, vai ser um dia que nós vamos sentar à mesa com Deus. Você vai ouvir uma palavra e você vai sentar à mesa com Deus na Santa Ceia. E depois vai ter aquele momento especial que você vai poder entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Faz o seguinte, se prepara aí agora. Já começa a se programar para que nessa quarta-feira nada lhe impeça do senhor da senhora estar de volta conosco, ou as pessoas que já fazem parte, enfim, vai ser uma quarta-feira muito especial. O senhor tem mais algum comentário? Tem aqui o da Lília Adriana dos Santos, ela fala até algo aqui, né? Diz assim, estou à procura de Deus, acho que estou doente da falta de fé, sinto um espaço, sei que é falta dele, me ensina a achá-lo, pelo amor de Deus. Olha, hoje mesmo você pode chegar, já achou agora, né? Você pode chegar ainda hoje no cenáculo do Espírito Santo, mais próximo à sua casa. Aí mesmo, né, pastor Antônio? Aí mesmo na sua casa, você pode nesse momento falar assim, meu Deus, eu estou te entregando agora a minha vida. E você vai achá-lo. Pode ter certeza disso. Hoje na Lapa, o pastor, já temos reuniões que horas? 3 horas da tarde e 7h30 da noite. Rua Guaicurus, 683, próximo ao terminal da Lapa. E amanhã, 9 da manhã, 3 e às 18 horas. Você pode participar também, as pessoas que estão... não sei se tem aí o endereço de Sorocaba, mas me parece que o Bispo Romualdo hoje vai estar em Sorocaba. Nós temos? Tá aí. Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 555,
Eu não sei o horário que o bispo vai estar hoje, mas é à noite. Você pode pedir mais informações às pessoas que acompanham em Sorocaba o programa. Agora, no Brás, daqui a pouco 3 horas e também 19 horas, Avenida Celso Garcia, 499 no Brás, o dia da cura, para você ser curado. Claro, para você também se entregar a Deus. E quarta-feira as reuniões serão especiais. Uma grande Santa Ceia, 18 horas no Brás, também na João Dias, ou o cenáculo próximo da sua casa. Temos reuniões também às 9 e também às 15 horas. Chegamos ao final da nossa participação. Ô, dona Maricel, obrigado, viu? Apesar que tinha mais coisa para falar, né? Muito mais. Tá bom, obrigado. Deus abençoe. Felicidade. Fique agora direto do Rio de Janeiro. Até lá.